Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e pelas fantásticas crônicas de Spiderwick. No último vídeo eu trouxe para vocês o universo da saga de livros As Crônicas de Spiderwick, explicando quais são as criaturas que habitam esse mundo e tudo mais sobre a obra da autora Holly Black, com o ilustrador Tony DiTerlizzi. E, como prometido, nesse vídeo aqui eu trouxe a história completa dos personagens, porque muitos de vocês me fizeram esse pedido lá no meu Instagram, onde eu sempre recebo dicas de vocês dos temas dos próximos vídeos por direct. Apesar de eu incentivar todos a lerem essas obras, eu entendi o pedido de vocês, já que, como essa coleção nunca se popularizou muito aqui no Brasil, é muito difícil encontrar por aí as edições desses livros em português. Então eu trouxe aqui a história completa dos personagens com spoilers para vocês poderem se inteirar do universo, não só dos 5 primeiros livros que foram a saga As Crônicas de Spiderwick, mas também dos livros da saga As Novas Crônicas de Spiderwick, que nunca chegaram a ser traduzidos para a nossa língua, tendo sido publicados somente em inglês e no português de Portugal. Bora lá então conhecer a história desses personagens. Antes de mais nada, é muito importante que você entenda a forma como esses livros são escritos. Em todos os volumes da série, quando você começa o livro, tem uma carta da Holly Black, que é a escritora, e do Tony DiTerlizzi, que é o ilustrador, dizendo para os leitores que tudo que eles vão ler ali naqueles livros é real e que eles estão apenas repassando as informações e relatos que foram passados a eles pelos irmãos da família Grace, que teriam vivido todas aquelas aventuras. Então, toda a narrativa leva a crer que todos aqueles acontecimentos foram reais e, inclusive, os livros trazem cartas, bilhetes e ilustrações em algumas páginas, como se fossem evidências em anexo na história de que aquelas histórias vividas pelos irmãos Grace seriam mesmo reais, como se aquelas fossem as provas, sabe? Então, os irmãos Grace estariam ali relatando tudo que de fato aconteceu com eles pra gente. O Guia de Campo é o primeiro livro da série. Nele, nós conhecemos os gêmeos idênticos Jared e Simon e a sua irmã mais velha Mallory, que se mudam para a antiga propriedade Spiderwick com a sua mãe Ellen. Na primeira noite na casa, eles descobrem uma biblioteca secreta no segundo andar da casa através de um elevadorzinho de carga que ficava escondido atrás da parede. Mais tarde, eles descobrem que a biblioteca se conecta ao resto da casa através de uma porta escondida em um armário do corredor. É então que eles começam a ser atormentados por um gnomo, que na versão em inglês é chamado de Brownie e não de gnomo, que se chama Tibério, que vivia naquela casa há anos e que ficou extremamente zangado com as crianças Grace por eles terem destruído o esconderijo atrás da parede, que era na verdade o seu ninho. Os meninos até então achavam que a tal criatura incomodando eles seria um esquilo ali que teria escondido pela casa, né? Mas então um dia a Mallory acorda com o seu cabelo todo amarrado na cabeceira da cama. E aí os meninos começam a perceber que eles não estão lidando com um esquilo, né? Que seria alguma coisa diferente. Então, seguindo ali um enigma deixado num poema num bilhete, o Jared encontra um baú com fundo falso e encontra o Guia de Campo de Arthur Spiderwick para o mundo fantástico ao seu redor. É um livro bem antigo que é escrito à mão e ilustrado, com informações sobre diferentes tipos de fadas e seres mágicos que habitam a floresta ao redor da propriedade. E é através desse livro que o Jared entende o que é a criatura que está incomodando eles, que seria um gnomo que, por ter ficado com raiva depois que teve o seu esconderijo destruído, ele se transformou em diabrete e está disposto a acabar com a paz da família. O livro termina então quando os irmãos Grace fazem as pazes com o gnomo Tibério, construindo para ele uma nova casa numa casinha de passarinho. E o Tibério finalmente aparece para eles, dizendo que o livro é perigoso e que não deveria estar nas mãos dos mortais. Aí o segundo livro da saga se chama A Pedra da Visão. Nele, após alguns dias do aviso do Tibério, os irmãos Grace não levaram tão a sério a informação sobre o livro, o guia, ser perigoso. E o Simon acaba sendo sequestrado por um grupo de goblins que vivem na floresta ao redor da casa. O Tibério leva o Jared e a Mallory até a antiga garagem que servia como depósito, onde ele faz eles procurarem no meio de vários objetos antigos até encontrar a Pedra da Visão,
visão, que é uma pedra com um buraco natural no meio, tipo da Coraline, sim, que fornece ao seu usuário a visão, ou seja, a capacidade de ver os seres mágicos. E o Jared passa a usar a pedra com um monóculo para enxergar as criaturas. Depois que o Jared e a Mallory evitam por pouco de serem capturados pelos Goblins e vão atrás do irmão, eles encontram no caminho um troll que habitava o rio no meio da floresta, que tenta atacar os dois, mas ele é impedido pela luz do sol que adentra a parte descoberta da floresta. Contudo, nesse encontro com o troll, os irmãos acabam perdendo a espada da Mallory, que era a única arma que eles tinham. É então que no caminho até o campo onde os Goblins se reúnem, eles encontram um grande grifo ferido e também vários pequenos prisioneiros pendurados em gaiolas nas árvores. O Jared escala as árvores na tentativa de salvar o irmão, e é então que ele encontra dentro de uma das gaiolas o Gritalhão, que é um trasgo chamado de Hobgoblin na versão em inglês, que convence o Jared a ajudar ele a escapar dali em troca de ajuda no resgate do Simon. Eles salvam o garoto e o Gritalhão retribui a liberdade dele, cuspindo num lenço ali para que eles passassem o cuspe nos olhos, já que o cuspe do trasgo fornece a eles a visão. Os três irmãos fogem dos Goblins que os perseguem, até que eles conseguem enganar os Goblins e fazer eles caírem direto no lago, onde o Troll esperava faminto por eles. Depois que eles já estão em segurança e em casa, o Simon convence eles a voltar até o campo dos Goblins para resgatar os animais e as criaturas que estavam no cativeiro deles, porque o Simon era muito preocupado com qualquer tipo de animal ou ser vivo. E é então que eles resgatam o grifo ferido e levam o grifo para a garagem, onde eles passam a mantê-lo ali escondido da mãe e vão cuidando dele com o tempo. Nós passamos então para o terceiro livro, que se chama O Segredo de Lucinda. Nele, os irmãos Gracie estão discutindo sobre destruir ou não o livro do guia de campo, já que eles sabem que os Goblins sequestraram Simon no livro anterior porque achavam que ele estava com um guia de campo. Só que o Jared vai contra a opinião dos irmãos e insiste em manter o livro intacto. Eles acabam concordando então em ir atrás da Lucinda Spiderwick, que é a filha do Arthur Spiderwick, que eles chamam de Tia Lúcia aí na história. Ela vive internada num hospital psiquiátrico e é a única pessoa que eles conhecem que já teve algum contato com o Arthur. Eles vão então até ela e lá eles descobrem que a última vez que a senhora viu o pai foi quando ela era uma garotinha, numa ocasião em que o Arthur saiu de casa a pé e nunca mais voltou. A Lucinda conta para eles que depois do desaparecimento do pai dela, os seres mágicos ofereceram para ela uma pequena fruta mágica e que desde que ela experimentou essa fruta, ela ficou enfeitiçada e nunca mais conseguiu comer comida de humanos. Foi a partir daí que ela passou a ser protegida e alimentada pelas ninfas, que sempre acompanhavam ela, e então a Lucinda mostra para os meninos que ela tinha algumas ninfas escondidas ali no seu quarto, enquanto ao mesmo tempo ela mostra para eles os arranhões no braço dela causados pelos Goblins que atacaram ela há muitos anos, quando eles acreditaram que ela estaria com o livro do guia de campo. Quando os meninos contam para ela que eles estão vivendo na propriedade Spiderwick, ela fica horrorizada. Ela diz que a casa não é segura e fica ainda mais preocupada quando descobre que eles estão com o guia de campo, porque ela acreditava que esse livro tinha desaparecido junto com o pai dela. O Jared tira então o livro da mochila dele para mostrar para a tia-avó, mas é então que ele percebe que ele não está com o livro, que ele foi enganado pelo gnomo Tibério e que o livro na mochila dele é na verdade um livro de receitas que o Tibério embalou ali. Eles voltam para casa então e decidem descobrir o que aconteceu com o Arthur Spiderwick, e eles encontram na biblioteca um mapa que contém marcações indicando o território dos Trolls, das ninfas e dos anões. Eles saem pelos campos da propriedade seguindo esse mapa, depois de eles terem percebido que no mapa tinha a seguinte anotação, tava lá assim: 14 de setembro, 5 horas, traga o resto do livro. Então, acreditando que foi nessa jornada que o Arthur Spiderwick teria se perdido, eles refazem o caminho do tio bisavô. No meio da jornada, eles encontram um
Puka, que é uma criatura que fala somente através de enigmas, e que avisa que eles encontrariam elfos mais à frente e que, de acordo com o Puka, os elfos têm o que eles querem e os elfos querem o que eles têm. Chegando numa clareira, então, os meninos encontram os elfos que exigem que eles entreguem um livro para eles, porque eles não confiam na humanidade e revelam para os irmãos que os goblins que foram atrás deles são comandados pelo ogro Mulgarat. Os irmãos dizem que eles não estão com o livro e os elfos tentam manter o Jared preso ali, mas o Jared consegue escapar enganando os elfos e foge com o Simon e com a Mallory. No caminho de volta, então, a voz do Puka sussurra pro Jared que ele devia ter sido mais inteligente para salvar o seu tio bisavô. E é então que o Jared percebe que, da mesma forma que os elfos queriam manter ele preso naquele bosque através de magia, eles provavelmente tinham feito o mesmo com Arthur Spiderwick muitos anos atrás. Começamos então a história do quarto livro, A Árvore de Ferro, quando a família Grace vai assistir o torneio de esgrima da Mallory na escola. Durante o torneio, o Jared percebe que uma garota está mexendo na bolsa da Mallory como se ela tentasse roubar alguma coisa. Ele vai atrás da garota e logo então essa menina se transforma nele mesmo, um clone idêntico ao Jared. O Jared persegue a cópia dele então, mas esse menino se transforma depois num outro garoto, um menino pequenininho, que o Jared real tenta atacar com um canivete. E isso faz com que ele acabe sendo detido ali pela coordenação da escola e se metendo em encrenca enquanto o menino desaparece. É então que o Jared e o Simon descobrem que a irmã mais velha desapareceu e eles encontram a medalha dela cercada por pequenas rochas com uma mensagem escrito troca. Eles reconhecem que aquelas rochas pertencem à mina abandonada perto da escola, que de acordo com o mapa que eles encontraram no livro anterior, era habitada por anões. Os dois então disfarçam um livro de matemática na intenção de fingir que aquele era o guia de campo, até porque eles não sabiam onde estava o guia de campo na verdade, desde que o Tibério tinha enganado eles. Então os dois meninos invadem a mina, mas assim que eles invadem a mina, eles são feitos prisioneiros pelos anões, presos numa rede de metal no exato momento em que eles conseguem entrar. E depois eles são colocados numa gaiola, sendo levados até uma caverna onde tinha uma grande árvore de ferro, que era a primeira árvore imortal a existir no mundo. E eles são apresentados ali ao rei dos anões, o Korting, que fica num trono ao lado ali de cachorros de ferro que ele comanda. O rei explica então que os anões estão servindo ao ogro Mulgarat, que pretende limpar a terra dos humanos mortais e permitir que os anões reconstruam o mundo com prata, cobre e ferro. É revelado que a Mallory está dormindo num caixão de vidro vestida com roupas de princesa, como se fosse uma versão da Branca de Neve, com os anões dizendo que ela vai permanecer imortal dentro daquele caixão de vidro e que desde que ela não seja tirada de lá, ela jamais vai envelhecer. Os gêmeos conseguem enganar um dos anões e fugir da gaiola, libertando a irmã do caixão e fugindo junto com ela. No meio dessa fuga, eles encontram um mestre protetor, que é uma criatura que vive nos túneis e consegue se comunicar com as pedras. Ele entrega uma pedra para o Jared e o menino, sem entender, leva a pedra com ele, enquanto os irmãos fogem pelos túneis da mina, sendo perseguidos pelos cães de metal. É com essa pedra que foi entregue pelo mestre protetor que o Simon consegue distrair os cães de metal, brincando com eles, jogando a pedra para que eles fossem buscar, né? E os irmãos conseguem então se salvar. Eles conseguem achar uma saída da mina, mas lá do lado de fora eles espiam por uma borda de onde eles conseguem ver o que estava acontecendo lá embaixo em uma das cavernas. Eles veem então pela primeira vez o grande ogro Mulgarat, que chega com o seu exército de goblins e confronta os anões. Os anões entregam para ele o livro que roubaram do Jared, achando que aquele seria o guia de campo, mas é o livro de matemática que o Jared tinha disfarçado e enrolado numa toalha. O Mulgarat se enfurece e manda que os goblins matem todos os anões, e os goblins armados atacam e mutilam todos os seres da mina, enquanto as crianças assistem horrorizadas. É então que, depois de todos mortos, o Mulgarat tira o verdadeiro guia de campo dos seus bolsos, revelando que o livro verdadeiro estava com ele o tempo todo. E é nesse momento que, desesperado, o Jared percebe que
O ogro, na verdade, era aquele metamorfo que ele tinha perseguido, que estava mudando de forma, e que de alguma forma o ogro conseguiu ter acesso lá na casa da família Gracie e pegar o livro que o Tibério tinha escondido. Por fim, o ogro e os seus goblins roubam as armas que tinham sido produzidas pelos anões e partem para continuar com seus planos. É então que nós vamos para o livro que encerra a jornada dos irmãos Gracie, A Ira de Mulgarath. Os acontecimentos desse livro começam logo após o fim desse último, onde os irmãos estão voltando da mina e vão para a propriedade Spiderwick, e quando chegam lá, eles encontram a casa completamente destruída e a mãe desaparecida. O gnomo Tibério está desolado porque ele falhou na sua função como protetor da casa e do livro, e ele informa que a casa foi destruída pelos goblins que sequestraram a mãe deles e levaram ela para o palácio do ogro Mulgarath. Enquanto isso, o grifo Byron está dando voltas lá sobre o telhado da casa, perseguindo um trasgo. E logo eles percebem que é o trasgo Gritalhão, que tinha sido obrigado a se juntar ao exército do Mulgarath, mas depois do ataque à mansão Spiderwick, ele tinha sido deixado para trás. O Jared, o Simon e a Mallory ameaçam o Gritalhão, forçando o trasgo a contar para eles a localização do palácio de Mulgarath. Ele revela que é um palácio feito de lixo numa região fora da cidade, guardado por dragões. Tentando então saber mais sobre os dragões, sobre como eles podem ser derrotados talvez, o Jared vai até os elfos e pede para os elfos para que ele possa se comunicar com o Arthur Spiderwick. Mas o contato entre ele e o seu tio bisavô é muito rápido, e tudo que o Arthur consegue revelar para ele é que o ponto fraco dos ogros é que eles são extremamente vaidosos e que o leite de vaca ajuda os dragões a se desenvolverem de forma extremamente rápida. Os irmãos, o Tibério e o Gritalhão, partem então com o grifo Byron numa jornada até o Palácio de Lixo, onde eles lutam contra uma legião de goblins. Nessa batalha, a Mallory mata o líder dos goblins com a sua espada e fica um tanto traumatizada por ter matado um ser vivo pela primeira vez. Os três irmãos derrotam os goblins e descobrem o plano do Mulgarath ao encontrar uma vaca presa com vários dragões bebês se alimentando do seu sangue. Eles logo entendem que a intenção do Mulgarath é fazer com que todos aqueles bebês dragões cresçam rapidamente. O Simon e o grifo Byron lutam numa difícil batalha contra a mãe dos dragões e o Byron quase perde a vida, mas lutando contra o instinto dele de não matar criaturas vivas, o Simon mata os pequenos filhotes da mamãe dragão, chamando a atenção da mãe, e o grifo consegue derrotar ela. Os três irmãos então se infiltram no palácio, onde eles encontram a sua mãe e o seu pai amarrados. Eles libertam o pai e o Jared por um momento cria esperanças de que o pai dele tinha voltado para ficar com a família, mas quando o pai fala com eles de forma extremamente amorosa, ele percebe que aquele na verdade é o Mulgarath disfarçado. O ogro assume então a sua verdadeira forma, com o Simon e a Mallory nos seus braços, avisando que ele não pode permitir que o Jared viva porque ele sabe demais sobre as criaturas e o Jared poderia escrever um novo livro, quem sabe, né? E o Mulgarath não quer isso. O Jared usa então do ponto fraco do ogro e começa a alimentar a arrogância e vaidade dele, permitindo que ele fale mais sobre o seu plano de varrer os humanos do mundo. Enquanto o ogro fica se gabando ali, o Tibério usa as suas habilidades para amarrar correntes no corpo da Mallory e do Simon. Assim que o ogro revela que o guia de campo está escondido debaixo do seu trono, ele nota a presença do Tibério e chuta o gnomo para longe, ficando com raiva e arremessando o Simon e a Mallory na direção do fosso. Mas felizmente os dois irmãos ficam pendurados pelas correntes que o Tibério tinha amarrado neles. O Mulgarath espera confiante ali que o Jared vai tentar combater ele com a espada, mas o garoto faz algo inesperado. Ele enfia a espada no pé do ogro e assim consegue derrubar o ogro na direção do fosso. Antes de completar a queda, é claro, o ogro se salva se transformando numa andorinha na intenção de sair voando. E no momento em que ele sai voando, o Gritalhão alcança ele e engole ele de uma vez. E assim, o Mulgarath morre sendo engolido na forma de um passarinho. Depois que todos voltam para casa, a mãe dos meninos pede desculpas pro Jared por ela ter sido tão bruta com ele nos últimos tempos. Ela tira a Lucinda do sanatório e leva ela para morar com eles, onde todos passam a conviver em harmonia com o gnomo Tibério e o trasgo Gritalhão.
os elfos agradecem à família Grace por terem combatido o ogro Mulgarath, permitindo que eles continuem como guardiões do livro e permitem também que a Lucinda e o pai dela tenham um último encontro. Os dois têm a chance de se despedir e, por fim, os anos que o Arthur Spiderwick não envelheceu enquanto vivia com os elfos voltam de uma vez e ele se torna pó. A Lucinda e a família Grace voltam então para casa, todos finalmente em paz. Aqui então termina a primeira saga da coleção de livros, encerrando a grande aventura dos irmãos Grace. Como eu disse, o livro traz a ideia de que a Holly Black e o Tony de Terlizzi teriam contado tudo que os irmãos Grace relataram para eles. E junto com essa coleção foram lançados alguns livros extras com conteúdo informativo sobre as criaturas mágicas, ilustrações e mais detalhes sobre o reino das fadas, e a maioria das informações contidas nesses livros extras foram as informações que eu usei para abordar o universo da história no vídeo anterior. Mas esses livros extras, eles não acrescentam algo de fato para o enredo da história. Uma história realmente nova só veio a surgir na segunda série de livros chamada As Novas Crônicas de Spiderwick, que assim, na verdade recebeu esse nome em português só para Portugal, porque ela não chegou a ser traduzida para o Brasil. O título original é Beyond Spiderwick Chronicles, né? Então seria algo além das crônicas de Spiderwick. E essa saga conta com 3 livros, que é A Canção das Nixie, Um Problema Gigante e O Rei Serpente. Inclusive, só para constar, como esses livros não foram traduzidos, eu consultei a versão em inglês deles, então alguns dos termos que eu vou usar a partir daqui, me referindo a algumas criaturas mágicas, são termos que não foram traduzidos, ok? A história do primeiro livro começa na Flórida, onde nós acompanhamos o garoto Nick Vargas, de 11 anos, que vive com o seu irmão Julius, a sua meia-irmã esquisita Lori, o seu pai e a sua madrasta, num conjunto habitacional. A irmã Lori leu as crônicas de Spiderwick e, acreditando ali naqueles relatos contidos nos livros, ela passou a acreditar em seres mágicos, o que fez com que o Nick começasse a achar que ela é uma doida de pedra. Acontece então que ele encontra um trevo de 4 folhas, que é um dos artefatos que permite que os humanos enxerguem os seres mágicos. E isso faz com que ele encontre uma Nixie inconsciente no seu quintal, que seria uma espécie de ninfa da água, mas eu vou usar o termo Nixie aqui, que é usado no livro mesmo. O Nick e a Lori, então, levam essa Nixie para um lago artificial que existe nas proximidades, e no dia seguinte, essa Nixie, que se chama Taloa, ela fornece para os dois o dom da visão, e envia os dois para encontrar as 6 irmãs perdidas dela, que foram separadas quando a lagoa delas foi completamente destruída. Os dois partem então até o antigo lago, mas eles encontram ele completamente seco, com a floresta em volta dele queimada e os corpos sem vida de 3 das Nixies. Acidentalmente, eles acabam acordando um gigante que repousava ali, quando eles confundem o corpo do gigante com uma colina. Eles fogem então assustados, enquanto o gigante é acalmado ao ser hipnotizado pelo canto da Nixie Taloa. Os irmãos então decidem ir pedir conselhos para os autores da obra As Crônicas de Spiderwick, e eles vão até uma sessão de autógrafos da Holly Black e do Tony de Terlizzi, depois de convencer o irmão deles, o Julius, a levar eles dirigindo até a livraria. Mas quando eles encontram a Holly e o Tony, eles ficam desapontados, porque os autores não acreditam neles. Mas então eles encontram ninguém mais, ninguém menos do que os irmãos Jared e Simon Grace, que se oferecem para ajudar os irmãos Vargas a reunir informações úteis. O Jared conta então para eles sobre um especialista em gigantes que morava ali por perto, e os irmãos vão até o endereço desse especialista. Eles não encontram esse cara, mas encontram um rascunho de uma armadilha para gigantes, e com isso em mãos eles conseguem usar uma corda para deter o gigante que tinha sido hipnotizado pela Nixie, deixando o grandalhão lá imobilizado, tentando raivosamente se soltar para acabar com a raça dos garotos. É então que surge um velho chamado Nozion Jack, que se revela como o filho do tal especialista em gigantes que há muito tempo conheceu o Arthur Spiderwick, e ele diz que ele também é um caçador de gigantes.
O Noseion Jack mata definitivamente o gigante imobilizado e ele explica para as crianças que aquela raça sempre dorme ao longo de 500 anos e depois acordam todos de uma vez, levando pânico e destruição para todos os locais próximos. E por fim, ele avisa os meninos de que, em breve, todos os gigantes da Fórida estarão acordando. E assim começamos o segundo livro, Um Problema Gigante, que começa com os irmãos Nick e Lori sendo treinados pelo Noseion Jack, tendo aulas de caça a gigantes. Numa noite, o treinador leva os dois irmãos para assistir uma briga real entre dois gigantes que acordaram muito perto um do outro, e nisso o Jack se aproxima de um dos gigantes, mas acaba sendo golpeado e ferido. As crianças ajudam o velho a se recuperar, mas ele fica bem debilitado e a partir daqui ele acaba meio que se aposentando. De volta para a casa dos irmãos Vargas, a Lori dá para o irmão mais velho, o Julius, um chaveiro contendo ali um trevo de 4 folhas, na esperança de que o irmão possa enxergar as criaturas mágicas que ela e o Nick enxergam, já que os dois não precisam mais desse trevo, né? Porque a Nixie Taloa tinha concedido para eles o dom da visão. No dia seguinte, então, eles descobrem que a Taloa foi embora em busca das irmãs sobreviventes dela e eles encontram uma pequena criatura mágica de uma espécie desconhecida ali no quintal. Depois de capturar esse ser que parece uma espécie de goblin, a Lori acredita que ele seja um trasgo, de acordo com as informações que ela tinha lido nos livros de Spiderwick. Só que mais tarde os irmãos viriam a descobrir que era um ser da espécie Spriggan, que a Lori batizou de Sandspur. Mais tarde, uma nova briga de gigantes acontece próximo à casa dos garotos, causando uma tremenda destruição. E o Nick, a Lori e o Julius, que agora pode ver as criaturas, fogem em busca do velho Jack. Quando eles chegam na casa do velho, eles encontram o filho dele, o Jack Jr., que diz para eles que ele está levando o pai debilitado para viver com ele e com a sua esposa. O velho Jack pede desculpas pro Nick porque ele não vai mais poder ajudá-los, só que ele diz que ele deixou uma coisa guardada para eles no quintal dele. Só que nesse momento o Nick acaba não indo conferir o que é. O Nick e os seus dois irmãos, junto com a Cindy, que é a namorada do Julius, que acabou ali descobrindo sobre os seres mágicos também, quando ela conheceu o Sandspur, que estava com a Lori, né? Eles todos bolam um plano para derrotar os gigantes, planejando pedir para o povo do mar, que são os tritões e as sereias, para que eles atraiam os gigantes para o oceano com o seu canto, já que no livro anterior isso tinha funcionado quando um dos gigantes foi hipnotizado pelo canto da Nixie. Eles vão até a praia e fazem contato com as sereias, descobrindo que elas odeiam os habitantes da Terra, que elas não tinham realmente intenção de ajudar os humanos. Então elas começam a cantar para atrair os gigantes, mas elas cantam apenas por pouco tempo e desaparecem antes que a magia faça efeito. Só que o Nick, esperto, tinha conseguido gravar o canto delas no gravador, e é com essa gravação que os irmãos planejam atrair os gigantes. Eles dirigem então por uma rota orientados pelo Sandspur, de onde estariam os gigantes, tocando as músicas das sereias para atrair os seres enormes ali. Os gigantes seguem o som até o mar, onde o Nick coloca o gravador num barquinho e manda o barquinho para o meio do oceano, levando os gigantes junto com ele. É então que quando os irmãos voltam, acreditando que eles vão ter um pouquinho de paz, eles encontram os irmãos Gracie esperando por eles com uma notícia preocupante. A informação de que o real motivo pelo qual todos aqueles gigantes acordaram todos ao mesmo tempo era porque os gigantes estavam ali para matar uma outra criatura, algo que era ainda pior que eles. O último livro da saga Spiderwick é o The Worm King, que não tem uma tradução oficial porque nunca chegou a ser traduzido nem para o português de Portugal, mas eu vou utilizar aqui uma tradução livre de O Rei Serpente, que se encaixa ali com o contexto da história. Essa última história começa com a família Vargas indo para terapia familiar por causa do estranho comportamento dos filhos recentemente, que o pai acha que está acontecendo por causa do casamento recente dele com a madrasta do Nick. Enquanto isso, alguns buracos começam a aparecer por vários locais da Fórida, de onde saem algumas pequenas criaturas negras parecidas com serpentes.
Os irmãos Vargas começam a suspeitar que essas criaturas têm a ver com o grande perigo que deveria ser destruído pelos gigantes, e eles se encontram com Jared, Simon e Mallory Gracie na casa do velho Jack, que agora está desabitada, mas que tem um buraco enorme ali no quintal. Ali na casa do velho Jack, eles encontram várias anotações dele que falavam sobre a Hydra, que seria uma criatura que crescia a partir da junção de vários dragões serpentes que se entrelaçavam no mesmo corpo. Finalmente, então, o Nick e a Lori vão até o quintal do Jack, se lembrando de que o velho tinha falado que ele deixou algo lá para eles. E eles encontram um pequeno lago artificial cheio de limão e muco, proporcionando naquela água um ambiente agradável para Nixie, Taloa e para duas das suas irmãs, a Uki e a Ibi, que tinham sido salvas pelo velho Jack. Enquanto isso, a Mallory entra no grande buraco para investigar, mas de repente ela percebe que não consegue respirar ali, e de repente ela se vê cercada pelos pequenos dragões serpentes que habitam aqueles túneis. Os irmãos tiram a Mallory de lá de dentro e eles conseguem prender 3 das criaturinhas pequenas. Eles compreendem então que aquelas criaturas produzem gás metano e que é isso que faz com que se torne impossível para os humanos respirar o ar quando eles estão perto dessas criaturas. E eles compreendem então que aquelas criaturas eram o alimento dos gigantes. A partir do momento em que eles veem a rapidez com que aqueles dragões serpentes crescem, eles começam a entender o perigo do que eles fizeram. Eles eliminaram os gigantes, eles acabaram com o predador natural daqueles dragões serpentes, que agora iam poder crescer juntos até se tornarem hidras enormes. Eles dirigem então até a praia na intenção de trazer os gigantes de volta para a terra firme, e as 3 Nixies, a Taloa e as suas 2 irmãs, concordam em usar o seu canto para atrair os gigantes de volta do oceano. Mas ao longo desse processo, o Nick acaba sendo raptado pelas sereias do mar, que levam ele para o fundo e dão para ele um chapéu mágico que permite ele respirar debaixo d'água. Elas dizem para o Nick que elas estão felizes por verem que os humanos lá de cima vão ser condenados à destruição fatal. Mas a felicidade delas logo é interrompida quando o Nick volta para a superfície junto com alguns dos gigantes que são atraídos pelo canto das Nixies. Imediatamente, esses gigantes começam a se alimentar dos pequenos dragões serpentes que já estavam por ali e a brigar uns com os outros de novo. É então que os meninos recebem a ajuda do Jack Jr., que veio em auxílio deles a pedido do seu pai, o velho Jack, se juntando ali ao grupo. Então, a Lori, o Nick e o Julius vão até a casa da namorada do Julius, que é a Cindy, né, onde eles encontram mais um dos enormes buracos. A Lori, junto com o Sandspore, acabam caindo lá dentro, e uma árvore cai sobre as pernas do Julius, impedindo ele de resgatar a irmãzinha. O Nick tenta então desesperadamente ajudar a Lori a sair do buraco, acreditando que a irmã pode ter morrido já sem respirar, mas quando ele finalmente consegue tirar ela de lá, ele descobre que o Sandspore comeu todos os dragões serpentes que tinham lá embaixo, aumentando de tamanho até a forma real enorme de um Spriggan. Depois de muita confusão ali então, o Nick, a Lori e o Sandspore, agora de volta ao seu tamanho pequeno, eles vão até o Jack Jr. e os irmãos Gracie, deixando o Julius lá na casa da Cindy esperando uma ambulância. Quando eles percebem que todos os buracos subterrâneos estão conectados, eles concluem que a Hydra maior, que é o Rei Serpente, deve estar no centro, botando os ovos de onde vêm as hidras menores que vagam pelos túneis. As crianças percebem que os gigantes estão indo atrás dessa hidra maior e seguem os gigantes acompanhados pelo Jack Jr. Eles encontram então o grandioso monstro com múltiplas cabeças que já tinha começado a confrontar e matar alguns dos gigantes que tentavam derrotar ele. Nesse embate, o Jack Jr. e os irmãos Gracie acabam sendo feridos, e o Nick tem uma ideia para facilitar a batalha. Ele usa o chapéu dado a ele pelas sereias, que permite ele respirar sem problemas, e ele desce pelos túneis subterrâneos cheios de gás metano, levando com ele o facão do Jack.
Lá ele encontra a metade de baixo do corpo do Rei Serpente, onde uma substância estava unindo todos os corpos dos dragões serpentes juntos. Ele corta essa substância e todos os dragões serpentes que formavam a Hidra se separam, permitindo assim que os gigantes consigam combater eles com mais facilidade, eliminando de vez assim a grande Hidra, completando a missão dos gigantes na Flórida. Então agora os gigantes podem voltar a dormir em paz. No final, então, todos se reúnem no hospital, graças a Deus, né? Todos tendo seus ferimentos tratados, e os irmãos Gracie e os irmãos Vargas se despedem, sabendo que a aventura deles finalmente chegou ao fim. O velho Jack diz pro Nick que ele está muito orgulhoso dele e da irmã, dizendo que eles são verdadeiros heróis, como os do tempo do pai dele e do Arthur Spiderwick. E assim, a história termina com a família Vargas indo para casa, sendo observados à distância por um gigante silencioso. Bom, cambada, é isso. Essa foi a história completa das Crônicas de Spiderwick. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para receberem sempre mais conteúdos de sagas de fantasia e de deixar um curtir aqui nesse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Um beijo e tchau!